Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pela rede social Facebook e no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Conforme dados do Ministério da Saúde, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de algum tipo de agressão, seja física, psicológica, no Brasil. Esses são dados preocupantes. E com a iminência da chegada do Carnaval, os números podem aumentar, infelizmente. Mas há solução. A autodefesa, a defesa pessoal de mulheres, que hoje é o tema do nosso Câmara Aberta. Para falar sobre isso, está aqui conosco Ayrton Takada, ele que é ex-delegado da Polícia Federal e atualmente especialista em autodefesa. Ayrton Takada, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigado, Elícia. É um prazer estar aqui para falar sobre o tema. E é um tema, além de ser muito importante, é um tema bastante... Amplo. Amplo, exatamente. E que deve ser aberto de alguma forma a toda a comunidade. O que é preciso, nesse curso de autodefesa, por exemplo, como é que as mulheres pode ser aprendido isso? Sem dúvida, da noite para o dia. Inclusive as técnicas que dá para ensinar para qualquer mulher ou qualquer outra pessoa, não precisa ser simplesmente do gênero. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que sofre uma agressão injusta, é fácil de repelir, é fácil de neutralizar um agressor e é fácil de evitar também apenas com condutas preventivas. E, Ayrton, dessas técnicas de autodefesa, elas têm sido proliferadas assim no mundo todo, né? Tem até um filme, eu acho, se eu não me engano, um filme, não sei se é dos anos 2000 e tal, com a Sandra Bullock, onde ela mostra algumas técnicas, né, de proteção, tipo, você dá um golpe em determinados locais, já desequilibra o agressor. É isso também que também é ensinado? Mais ou menos isso, o caminho é quase esse. A questão é que nós temos que separar bastante Hollywood da vida real. Para fins de filmes, para fins de arte cênica, inclusive, é importante ter bastante movimento. Já com relação à autodefesa efetiva, a autodefesa para mulheres em especial, nós trabalhamos com a simplicidade. Movimentos simples, curtos e rápidos. E, por exemplo, né, eu costumo falar, né, que a gente, que é mulher, às vezes pode se livrar de uma agressão com dedo nos olhos. Isso também funciona? Existem os pontos de pressão, sem dúvida. Essa sabedoria popular, ela tem resultado? Tem resultado, é eficaz, sem dúvida. É claro que necessita e demanda bastante treinamento. Entretanto, com um pouco de conhecimento, com um pouco de habilidade, se trabalhando, você consegue ter atitude. A atitude que nós dizemos, na realidade, é devolver ou obstruir uma ação criminosa, principalmente uma agressão, com o nível que você precisa dar de resposta. E como que é feito isso? Esse treinamento, assim, por exemplo, em linhas gerais, a pessoa precisaria, quanto mais treinar, melhor? Sem dúvida. Criar habilidade para que você possa ter uma resposta automática depende muito do tempo. Mas se você, pelo menos, estiver condicionada a respirar no momento crítico e a pensar como deve reagir, já é o suficiente para minimizar qualquer impacto da violência. E você falou assim, pensar em como reagir e também se é o momento de reagir? Se é o momento de reagir. Eu ouso dizer sempre, contrariando os especialistas, que você deve reagir sempre, ainda que a sua reação seja falar sim senhor, não senhor e demonstrar submissão. A reação deve acontecer. Só que porque há casos como um assalto, por exemplo, que às vezes você não tem como fazer aquela reação ou não deve, porque ela pode desembocar, inclusive, numa violência maior. Muito maior, chegando às vezes até o óbito. E o que nós temos como treinamento, como fundamento do treinamento, é que o conflito físico, quando você devolve uma agressão com outra força física, somente se a sua vida estiver em perigo. Se é um crime patrimonial, entrega tudo que for necessário, tudo que for pedido, sempre com a atenção nos movimentos, sempre alertando o que vai fazer. Por exemplo, se é um assalto, eu quero a sua bolsa, tudo bem, estou te entregando a bolsa. E esse é só crime patrimonial, entregue tudo. Porque melhor entregar, você pode trabalhar e conseguir novamente, né, aquele patrimônio. Claro. Mas no caso, por exemplo, assim, que infelizmente também é um dado que tem aumentado no Brasil, com relação aos estupros, assédios e a violência mesmo, às vezes a agressão dos companheiros para com as companheiras.
especificamente nesses casos, é possível e se deve fazer essa reação de autodefesa? De autodefesa, ainda que, volto a frisar, ainda que a reação seja obedecer comandos. Se estrategicamente, para você salvaguardar um bem maior que a sua vida, você tenha que obedecer comandos do seu agressor, você vai obedecer. Entretanto, se sua vida estiver em perigo, esse é o momento de você ir para o confronto físico. Aí a reação é um pouco mais vigorosa. E para isso, para que você tenha, então, um sucesso na sua empreitada, é importantíssimo você ter um conhecimento e ter habilidade física. Esses são alguns dos pontos em que é tocado no curso. No caso, hoje está sendo desenvolvido aqui junto à seccional OAB, da OAB Subseção de Itajaí. Esse curso de vocês ali, ele é aberto para a comunidade? É só para as advogadas conveniadas? Como é que as pessoas podem ter mais conhecimento a respeito disso? Sim, inicialmente foi feito um contato com a OAB de Itajaí, apenas para fazer um curso, que era um curso intensivo de 10 horas aulas, para promover, então, às advogadas esse conhecimento, essa habilidade, para que elas pudessem ter uma atitude diante de uma situação crítica, de uma eventual situação crítica. Entretanto, teve uma aprovação pelo público aqui na região e nós resolvemos, então, abrir um treinamento aberto ao público. Basta o interessado ir até a sede da OAB e procurar o ambiente, o espaço apropriado que nós temos para esse tipo de treinamento. E, além disso, a gente volta a falar um pouquinho a respeito dos números de violência que estão aumentando. Hoje, no Carnaval, está aí na iminência de acontecer o Carnaval, né, na próxima semana, e assédio é uma coisa que tem aumentado no Brasil, infelizmente, né? Além da defesa pessoal, quer dizer, se o simplesmente não é não bastar, o que fazer? Você tocou num ponto importantíssimo. Uma das primeiras respostas que você tem que oferecer diante de uma situação de agressão é o comando de voz. Esse é o primeiro nível de força que você utiliza na defesa pessoal. O não, ou não se aproxime. Dentro de um treinamento específico para autodefesa para mulheres, nós trabalhamos o aumento, a gradatividade. Se o não funcionou e houver uma pegada vigorosa em você, você faz o desvencilhamento. O desvencilhamento também é fácil, é simples, basta ter a técnica. O desvencilhamento não funcionou, você usa um desvencilhamento e mais um golpe. Se for necessário, um soco, um tapa, um empurrão, mas sempre prevendo um afastamento da sua situação, um afastamento seguro para então obter o momento certo para fugir ou pedir socorro. Isso é possível fazer, inclusive, nas aglomerações, por exemplo, no Carnaval, você está atrás de um trio elétrico, vem um engraçadinho achando que pode passar a mão onde não deve, você tem também meios de se afastar e tentar sair do contato da situação. Da situação? É isso que a gente prega muito, a situação do afastamento. Nem que você tenha que, para isso, se for necessário, utilizar um golpe contundente para conseguir o espaço necessário. E volto a frisar, mais importante, pedir auxílio. Auxílio da autoridade policial local, ou auxílio pelo 190, ou auxílio de outros amigos, mas é ganhar o espaço necessário para manter a segurança. Até porque uma agressão através de mãos ou através de armas é necessário um contato físico. E é bom evitar, né? É bom evitar. Mas o que a gente não pode evitar é de você continuar conosco, que no segundo bloco a gente tem mais coisas interessantes a respeito de autodefesa para falar. Até já. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje discute a autodefesa, principalmente ligada às mulheres, mas acho que todo mundo pode se proteger, né? E nosso entrevistado é o Ayrton Takada. Ayrton, você como ex-delegado da Polícia Federal, como especialista em técnicas para a defesa, para a autodefesa, né? A defesa pessoal, estou vendo aqui que você tem muito material e são materiais que são acessíveis, a maior parte das pessoas podem usar, mas eles são eficazes?
Sem dúvida que são todos eles, todos os itens têm, é claro, os seus prós e seus contras. Alguns até ousam dizer que só compraria-se com autorização militar ou com autorização de órgãos de segurança pública. Entretanto, qualquer um desses itens você encontra em mercado eletrônico. Um em especial, que é um pedaço de polipropileno, isso aqui você compra em qualquer casa de ferragem. Isso aqui é um toco de plástico. Pode ser utilizado na autodefesa, não é um equipamento letal, não é proibido por lei e não requer qualquer tipo de licença Não oficial. vai matar ninguém. Vou frisar, é um equipamento menos que letal, porque eu posso, sem dúvida, levar alguém ao óbito, dependendo de onde eu bater e da forma e da força que eu utilizar no equipamento. Por exemplo, se eu fizer ou se eu golpear com muita força no plexo solar, eu posso levar alguém a óbito. Se for na traqueia também. Então, é um equipamento que Mas você consegue... A pessoa tem que ser ninja também, né? Para usar assim de uma forma. Um pouco de conhecimento apenas. Isso para dizer que qualquer tipo de equipamento, quando ele é encarado como não letal, porque as pessoas costumam confundir equipamento, uma arma de fogo, por exemplo, com equipamento letal, e um desses daqui como equipamento não letal. E, na realidade, todos eles são letais, em alguma medida, dependendo da forma que usar. Por exemplo, estou vendo ali que tem spray de pimenta, O spray de pimenta, exatamente. O spray de pimenta, ele é tão letal quanto uma arma de fogo para quem tiver um problema, por exemplo, com alergia. Exatamente. Nós temos vários casos, não só na literatura, mas casos que ocorreram em delegacias de alguém abordado e resistiu à ordem de prisão ou resistiu mesmo à diligência e, infelizmente, veio a ser dominado com o gás de pimenta. Foi jogado, em termos chulos, mas foi jogado numa cela e teve o problema da alergia e morreu sufocado. Tem casos e casos. Isso você encontra em qualquer enciclopédia eletrônica, google.com. E ainda falando sobre o spray de pimenta, a gente conversava aqui um pouco antes de começar o Câmara Aberta, você me falava que ele não tem a sua recomendação, né? Por quê? A inconveniência do gás de pimenta, por exemplo, é num ambiente fechado ou a inconveniência de utilizar ele se houver crianças, idosos, porque qualquer ambiente que eu utilizar o gás de pimenta, quem estiver dentro do ambiente vai ser contaminado, inclusive a própria vítima que estiver utilizando numa situação de agressão. E se for preciso eu vislumbrar uma saída desse ambiente, talvez eu não encontre se eu estiver cegado. Então, o cuidado tem que ser redobrado com a utilização do gás de pimenta. Ele não é tão efetivo quanto outros equipamentos? Eu diria que, na realidade, todos eles, a depender da situação, teria uma adequação melhor para a situação. Por exemplo, o que chamam de taser, equivocadamente, que é uma arma de choque, porque taser, na verdade, é um equipamento que a polícia utiliza. O taser imobiliza a pessoa. A arma de choque, essa que você compra em qualquer mercado, ou mesmo em um mercado público, você apenas provoca uma dor. E o que eu acho que é desconfortável para um agressor pode se transformar numa arma contra você mesmo, porque você provoca a dor e ele te devolve com mais agressão, se for um caso de autodefesa com esse tipo de equipamento. Não acho conveniente. Melhor conhecer outras técnicas. Exatamente, do que fazer uso desses itens tentar ficar o mais iniciais. longe possível do agressor. Voltamos a falar sobre o distanciamento. O distanciamento é o fundamento da autodefesa. Vocês têm que estar sempre distante do seu agressor. Claro, de repente, numa situação em que eu não tenho como evitar e a aproximação está tão próximo de mim, o meu agressor, que está na minha área de combate, aí eu tenho outros itens que são praticamente menos que letais que uma arma de fogo, que parece inacreditável, mas uma lanterna auxilia numa autodefesa, até porque você pode, jogando um facho de luz nos olhos do seu agressor, provocar um momento ou a janela de oportunidade para uma fuga. Ou seja, colocou nos olhos ali e você segue foge e pede ajuda. De segundos, exatamente, e consegue o que nós chamamos de criar oportunidade para fugir e ganhar distanciamento. Não mesmo acontece. O que é esse aqui? Isso aqui é o bastão retrátil. Essa, para mim, é a melhor arma que você pode ter dentro da bolsa ou em casa. Porque o bastão retrátil... Né? Pequenininho. É que ele está retraído, ele está guardado. É pesado, é puro aço. Esse, no caso, ele é feito
de um material usado na aviação. É a mesma estrutura do avião, é o mesmo material utilizado na fabricação deste bastão especial. O bastão, ele funciona fechado, que eu posso golpear. Qualquer mulher que biologicamente ou fisiologicamente tem menos força que qualquer homem... Física. Exatamente. Ela pode nivelar a sua falta de força utilizando mecanicamente um bastão retrátil. E o bastão pode ser utilizado para golpear ou mesmo para você chavear uma pessoa e dominar. Eu não quero entrar em conflito físico, então eu vou dominar e vou chavear. E, na realidade, o bastão retrátil é uma evolução da ponta. Quando você fala em chavear, não pode explicar fazer melhor? Uma imobilização em alguém. Eu faço uma chave e utilizo como uma alavanca. E aí eu posso prender um braço, posso prender o pescoço. Mas depende muito da utilização e da habilidade de quem vai operar. De toda sorte, o funcionamento básico é fechado para golpear e aberto ou expandido. Eu aumento a minha distância com o meu agressor. Se eu tenho aqui um conflito físico com qualquer pessoa, se eu vou trocar agressões, eu estou muito próximo. A autodefesa condena essa aproximação. Então, uma forma... A autodefesa não é para você agredir, é para você se proteger. Se proteger. E volto a frisar, a autodefesa é para criar oportunidade para você se distanciar, fugir e pedir socorro. Mesmo que você tenha habilidade o suficiente para ficar algum tempo na contenda física. Mas o bastão retrátil oferece exatamente isso. Eu tiro o meu corpo próximo do meu agressor e ofereço o aço. Claro que necessário uma instrução, porque instintivamente, se eu entrego um equipamento desse a uma pessoa não treinada, a primeira coisa que ela vai pensar e vai fazer é golpear a cabeça de um agressor. E isso provoca, claro, uma lesão severa ou mesmo leva à morte a pessoa que está sofrendo o golpe. Então, nós trabalhamos principalmente as áreas que nós chamamos de grandes músculos, que é o bíceps, o tríceps, o quadríceps. Isso. Com choque, com impacto mesmo que nós utilizamos, batendo. Aqui. Exatamente. Mas firme. É pesado. A instrução... É bom porque a gente faz exercício também. Atividade física, exatamente. Há estudos que comprovam que a transferência de energia do bastão para o corpo de um agressor é equivalente a 1 tonelada. Com esse tipo de bastão. 1 tonelada? 1 tonelada. Então, é o suficiente para incapacitar um agressor. Principalmente na hora do nervosismo, a gente tira a força e não sabe de onde, né? Exatamente. Isso se chama, inclusive, síndrome de Canon. É tanta adrenalina, despejo tão forte hormonal no seu corpo que você cria força que você jamais imaginou ter. Mas estou vendo aqui, isso aqui é uma caneta. Isto é uma caneta que nós chamamos de... É uma caneta mesmo, gente. É uma caneta. Olha só. Vou ver aqui. É feito de alumínio de aviação também. É uma caneta... Normal. Só que fechado. Isso aqui parece parece um aço. O que é isso? Exatamente. É alumínio de aviação. Realmente bastante resistente. E essa caneta foi projetada para utilização normal, mas a finalidade mesmo é defesa pessoal. Então você pode carregar na bolsa. Um jornalista que está sempre com caneta? Pronto, você usa na sua lapela, no seu bolso. Apresentou-se uma situação crítica que pode evoluir ou evoluiu para uma agressão, você vai utilizar para se defender. Você faz apenas uma pegada e golpeia em pontos sensíveis do corpo. Essa é fantástica. Isso melhor que dedo no olho. Exatamente, melhor que o dedo no olho. A gente está aqui rindo, é um assunto sério, a gente sabe, mas a gente tem que tentar fazer com que esse assunto fique mais leve. Até porque é preciso popularizar que as pessoas precisam e elas podem se autodefender sem letalidade, né, e sem ser agressivo com o outro, né, tentando tirar o máximo possível da agressão, ou quem sabe até destituir alguém que tenha esse ímpeto de agredir. Exatamente. Tudo que nós fazemos com relação à autodefesa, e quando nós falamos de doutrina desse tipo de equipamento menos que letal, é justamente esse o ponto, esse é o objetivo do trabalho. É você tirar ou desincentivar a violência, a violência, ou na realidade, muita gente pensa, mas vocês querem me transformar em lutadora, querem me transformar em uma pessoa violenta? Não, de forma alguma. Exatamente o contrário, queremos conscientizar as pessoas que existem formas e existem equipamentos que você possa afastar um ato violento.
E isso é para que as pessoas, não podendo só resolver na conversa, no momento em que eu, para me defender, sou agredido, eu posso responder com alguma coisa. Quanto menos violento, melhor. Se eu puder fugir antes, melhor ainda. Melhor, exatamente. Mas também é sempre importante falar que a doutrina do uso seletivo da força tem que se impor, porque a primeira resposta numa situação de uma agressão leve é o comando de voz, é o não, é o se afaste e, se for necessário, apenas um desvencilhamento. Aí a agressão, se for, é claro, escalando, e aí você também tem que utilizar os meios que forem necessários. Cada coisa no seu momento, não é isso? Como o nosso momento aqui agora é de fazer mais um breve intervalo, no último bloco a gente volta falando um pouquinho a respeito mais de segurança, de autodefesa, mas principalmente também de segurança pública. Até já. Olá, estamos de volta aqui para esse último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o Ayrton Takada, que é especialista em autodefesa, defesa pessoal e também é ex-delegado da Polícia Federal. Ayrton, com relação à segurança pública, quer dizer, eu sei que não é bem a sua área, não era a área em que você trabalhava, na Polícia Federal, mas as políticas públicas de proteção à mulher, no seu entendimento, como cidadão, como hoje cidadão e alguém que já passou, tem uma larga experiência na segurança pública em outras áreas, no seu entendimento, o que está faltando ainda para melhorar a segurança pública geral, principalmente essa questão da violência contra a mulher? Elisa, esse tema é bastante complexo, bastante amplo, bastante difícil de ser debatido. É certo que a violência contra a mulher, ou a violência em um modo geral, é uma epidemia mundial, não é somente no Brasil, não é somente em Itajaí, não é somente em Santa Catarina que ocorre. Mas durante os meus últimos anos na carreira policial, eu trabalhei com capacitação e formação dos policiais federais em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, como professor de defesa pessoal policial. Em 2016, eu vi um evento que me chocou, que foi uma situação de uma juíza que virou refém e ele a ameaçava com um isqueiro. E naquele momento... Com um isqueiro? Com um isqueiro, jogou combustível na juíza, foi uma juíza de São Paulo, no Butantã, e vendo aquilo pela televisão, com a equipe de autodefesa, defesa pessoal policial da Academia Nacional de Polícia, começamos a discutir, puxa, poderíamos ensinar as mulheres, preocupados que estávamos com os números crescentes de violência, principalmente contra as mulheres, pensamos que poderíamos formatar um curso com técnicas fáceis de aprender, fáceis de serem executadas. E em 2017 fizemos o primeiro curso institucional de autodefesa para mulheres, foram convidadas 16 agências, mulheres de todos os órgãos públicos de Brasília. Achávamos até que as mulheres não teriam muito interesse naquele momento. Abrimos 20 vagas e foram solicitadas posteriormente para nós 70. Isso significa que foi muito além do que esperávamos a resposta. As mulheres falaram, não, nós queremos aprender a nos defender, ainda que o curso nos dê apenas os conhecimentos básicos. Viemos fazendo de 2017 até final de 2018, foi o momento que, inclusive, eu pedi a minha aposentadoria, mas fizemos cursos praticamente em todas as unidades do Brasil. Em todas elas tivemos receptividade, porque as mulheres demonstraram interesse em aprender alguma técnica para se ver livre ou para neutralizar uma agressão, para se livre de uma agressão ou neutralizá-la. Achei interessante porque depois na vida civil percebi que não existia esse tipo de instrução ou esse tipo de conhecimento aberto à comunidade, às mulheres em geral. Chegando em Itajaí, em finalzinho de 2018, agora para 2019, fizemos um laboratório com uma academia parceira daqui de Itajaí e vimos que teve receptividade essa doutrina do afastamento, doutrina da autodefesa e preciso me preservar, eu preciso conhecer, ainda que seja somente um desvencilhamento, ou eu preciso saber golpear
o meu agressor para ganhar, então, a distância. E nesse sentido, né, da autodefesa, isso não se confunde em nada com essa tendência atual do Brasil, às vezes até incentivado por um determinado número de pessoas, de se autoarmar, né? Isso não é autodefesa. Comprar uma arma não é uma autodefesa. Não, muito pelo contrário. A arma de fogo, principalmente, em especial a arma de fogo, não é a solução para a sua segurança, não é a solução para combater a violência. Sabemos que uma das formas de combater a violência, inclusive, é uma lei considerada a melhor lei de violência contra a violência doméstica, é uma lei espanhola. Ela trata da educação especial. Desde os primeiros anos de uma criança na escola, ela já começa a receber informações sobre igualdade de sexo, respeito às mulheres. E isso é que está faltando, talvez, no nosso país. Nós temos como segunda melhor lei com relação à violência doméstica, com relação ao amparo de uma família agredida, a lei chilena. A lei chilena não trata exatamente da educação básica como é a espanhola, mas ela trata como vítimas não só as mulheres, mas também os idosos e as crianças. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo, mas trata apenas as mulheres como um polo ativo. E com relação à Lei Maria da Penha, quer dizer, que é a nossa lei brasileira, que dá algum amparo às vítimas de violência, às mulheres vítimas de violência, existem algumas outras ações no Brasil. Eu acho que começou, se eu não me engano, no Espírito Santo, a questão do botão do pânico. Tem alguma outra medida também, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, com uma linha, um aplicativo, linha direta, que aquela mulher que já tem caso, já foi relatado o caso, tem medida protetiva contra o agressor, de ela poder se proteger um pouquinho de uma outra agressão, de uma proximidade. No seu entendimento, essas políticas, elas são eficazes, mas até que ponto elas são eficazes e o que é preciso fazer para melhorar? Bom, eu sou um pouco mais crítico com relação ao que fazer para melhorar. Nós não podemos deixar a nossa segurança, assim como nós não podemos deixar a nossa saúde, nem tão pouco a educação, somente por conta do Estado. Nós temos que fazer a nossa parte. A vítima em especial, ou uma vítima em potencial, tem que também adotar condutas preventivas. Por exemplo, não evitar caminhar sozinha à noite, num lugar ermo, ou mesmo andar exposta com objetos que possa atrair a cobiça de um criminoso. Todo esse tipo de conduta também tem que ser avaliado. Isso é educação também, né? Educação e da própria vítima em potencial adotar esse tipo de atitude. Não deixar somente na mão do Estado. A questão do botão do pânico, se eu não me engano, ela tem uma linha, ela aperta e cai na polícia. Na polícia e já é dando localização. Inclusive, eu tive uma colega da polícia do Piauí. Foi um dos primeiros a adotar esse aplicativo. Apesar que no Distrito Federal já tinha também em fase de testes. Mas a maioria das polícias hoje já tem um botão de pânico. Aliás, o telefone, ele é dotado... Santa Catarina já tem, você sabe? Santa Catarina não, já... realmente não tenho conhecimento. Uma, porque a violência contra a mulher, em especial, nunca foi atribuição da Polícia Federal. É um assunto que poderia ser envolvido de alguma forma para a União. Porque é um caso... que é um caso de saúde, é um caso, não só um caso local, não é um caso privado, mas é um caso de utilidade pública, na verdade, de conhecimento público, é um caso que os órgãos públicos devem adotar uma linha de investigação, de repressão e de prevenção. Bom, mas de qualquer forma, ainda, digamos assim, a melhor defesa não é o ataque nesse caso, mas é a sua própria proteção, é isso? Proteção é a prevenção. Na doutrina especializada na área de segurança pública, tem uma estatística que afirma que 80% da sua proteção com relação a um evento desfavorável a você está na prevenção. O restante está em equipamento, atitude, sorte, mas praticamente prevenção. A prevenção aí você vem com atitude, com a conscientização das pessoas de que
ela existe, a violência ela está aí, não tem que ficar simplesmente com medo, você tem que se posicionar para que isso não lhe atinja. E mudar condutas. Nós temos um exemplo, telefone celular na rua. Sabe que o telefone celular hoje é a causa número 1 de acidentes de trânsito. E hoje nós temos, isso é normal, as pessoas enfiando a cara no seu telefone celular enquanto caminham na rua. Essa é a melhor forma de se oferecer à criminalidade. Eu já vi de gente por aí, porque eu faço caminhada todo no final do dia sempre, e o que eu vejo de pessoas o tempo todo só aqui, ou então às vezes andando de bicicleta também, olhando aqui. Exatamente. O que nós estamos falando não é pare de usar o seu telefone, mas usar de forma moderada. E quando for utilizar, não dê suas costas para a rua. Entre num estabelecimento comercial, se você estiver caminhando na rua, ou se estiver com mais alguma pessoa, dê as suas costas à sua pessoa, ao seu companheiro, para que cuide do seu perímetro. E aí você faz a consulta. E a outra história são os dos fones de ouvido. Você pode escutar sua música tranquilamente pela rua, mas deixe um ouvido ligado ao que está acontecendo no mundo. Então você som de um lado, mundo do outro. Então são essas pequenas atitudes que você pode adotar, são pequenas alterações na sua rotina, que você pode ficar mais alerta. Ayrton, nosso tempo está quase se esgotando. Olha, a conversa foi muito boa, muita informação útil. Eu vou adotar aquela canetinha. Eu tenho certeza que você vai aumentar e muito as chances de você não ter problema com uma situação de violência. Mas, fora isso, a gente ri, brinca e tal, né? Até porque também não se pode ser tão sério o tempo todo, né? E até para se conscientizar, isso tem que ser uma coisa, uma prática rotineira, costumeira. É uma atitude, uma mudança de atitude na vida, isso, de autoproteção, para se proteger mesmo. É isso mesmo. Você falou, na verdade, tudo que nós falamos no início de um curso de autodefesa. Nós falamos que para você diminuir a chance de se tornar vítima de um evento desfavorável, você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Muito obrigada, viu? Nada, disponha. Ayrton Takada, especialista em autodefesa e ex-delegado da Polícia Federal. Muito obrigada mesmo, novamente, pela sua presença aqui no Câmara Aberta. E você, companheira, companheiro que está nos assistindo, continue conosco assistindo os nossos programas, sempre com temas interessantes para a comunidade aqui no Câmara Aberta, pela TV Câmara de Itajaí, seja no YouTube, seja no canal 14 da NET ou ainda pelas nossas redes sociais. Até o próximo Câmara Aberta.